Vou falar uma coisa para vocês. Já que vocês estão falando de pesquisa, deixa eu trazer os números do Datafolha. Paulinho, pesquisa de novo acionado aqui. Por que vocês deram uma ideia? Querida, você gostando ou não, aqui é o seguinte. Paulinho Pesquisa gosta do númerozinho para passar para nossa audiência. Olha só, turma, segundo dados do Instituto Datafolha, nós temos o seguinte cenário aqui para o governo do estado de São Paulo, faltando aí 30 dias para as eleições. Fernando Haddad tinha 38% das intenções de voto e caiu para 35%. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicano, subiu de 16% para 21%. Rodrigo Garcia, atual governador, subiu de 11% para 15%. Carol Vigliar estava com 2%, manteve 2%. Gabriel Colombo, do PCB, tinha 2%, caiu para 1%. Antônio Jorge, do Democracia Cristã, continua com 1%. Elvis César, 1%. Vinícius Poit, 1%. Edson Dorta, 1%. Altino Júnior, do PSTU, 1%. Brancos e nulos somam 12%. Antes eram 17% na pesquisa do Datafolha anterior. E não sabe, não respondeu, antes eram 11%, agora são 10%. Cenário, quer comentar, meu amor, a respeito disso? Não, que é bom, né? Nessa eu tô comemorando, tô brincando. Não... Você gosta! Essa sim! O Tarcísio cresceu, você agora acredita, né? Não, eu fiz de propósito, sabe por quê? Porque o Paulo Matias, ele traz esses números e tal, e ele fica torcendo pro Tarcísio crescer um pouquinho, pro Bolsonaro crescer, pra ver se ele me pega no pulo, nem na contradição. Mas óbvio. Até hoje eu nunca consegui me contradizer nessa questão aí dos números, Datafolha, nessas pesquisas, porque eu sou convicta do que eu acredito, então continuo na minha linha. Então significa que o Tarcísio não cresceu. Não, significa que eu estava certa mais uma vez. Eu falei que o Tarcísio ia crescer muito ainda e ia surpreender vocês, eu não falei? Mas, tá mas foi uma pesquisa encomendada pela Globo. Sim, meu querido, mas esses números do Tarcísio são falsos. Calma. Uma hora a pesquisa tem que mostrar o que as ruas mostram. E em 2018 eles mostraram quando estava faltando uma semana para a eleição no segundo turno. Foi aí que a ficha deles caiu e falaram, olha, a gente vai ter que colocar os números reais, senão a gente vai perder muita credibilidade. Então eles não podem mentir tão na cara de pau. Uma hora, né, eles têm que agir com a verdade ou com meia verdade. Então meu palpite aí, Paulo Matias, se você quiser apostar comigo, que eu tô assim, sedenta por uma aposta envolvendo dinheiro. Mas você paga? Eu pago, se eu perder eu pago, Isso viu? é Não dou calote não. Eu aposto que vai ser Tarcísio e Rodrigo Garcia. Opa! No segundo turno. Diferente, hein? Eu acredito que vai ser PSDB e o Tarcísio aí, Bolsonaro, viu? Porque o Haddad, eu acho que ele tem uma rejeição. Eu vejo que aqui em São Paulo as pessoas não gostam muito do PT, né? Tanto é que o Haddad não conseguiu nem ser reeleito. E outra coisa, o desempenho dele no debate foi muito ruim. Você não vê propostas. Você vê que ele é inseguro na fala dele. Ele não tem, sabe, a convicção do que ele está falando. E as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de uma pessoa que seja firme nas suas bandeiras. E o que eu vi, e o que eu estou vendo, né, do Haddad é outra coisa. Ele está um pouco arregando assim e não bate muito de frente, porque o PT acabou se associando ao PSDB com o Alckmin, né? O Lula chamando o Alckmin. Então ele tem uma janela de vidro. Posso falar para vocês quem eu acho que está ganhando a eleição hoje para o governo do estado de São Paulo? Não. Não é o Rodrigo Garcia, não. Para mim, pelo menos. São os mais de 50% que na pesquisa espontânea do Datafolha de ontem disseram que não fazem a menor ideia de quem votar para governador em São Paulo. Nossa, esse número, é muito alto, na esse outra número. Tá pesquisa, muito perto agora. era de 75%. Ou seja, já era gigantesco, 75%. É enorme. Agora caiu para 50%. Mas mesmo assim, 50%, nós estamos falando de metade dos eleitores que, quando questionado, falam em que você vai votar para governo do estado de São Paulo? A pessoa fala, eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. O que você acha, Paulinho? Você gostou desse dado, hein? Achei bom. Eu queria, primeiro, comprar a aposta da Zui. Essa do Rodrigo Garcia. Cobre com mais 10, vira 20. Bora, e a gente racha. Eu não sei quanto... Não, eu comprar. Eu quero, infelizmente, apostar contra a Zui. Não, bota junto dela 20, alguém inteira com 20. Não, mas vamos, Paulo Matias, vai.
Não rasga dinheiro, não. Não, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Zoe acha que é Tarcísio e Rodrigo Garcia, você acha que é Haddad e Tarcísio. E alguém. Eu acho que é Haddad e Tarcísio. Não é alguém. Não me vem com esse papo. Tem que escolher alguém. Alguém. É óbvio que vai ter alguém. O Ursão confia nas pessoas. Não, mas é que eu tô apostando contra a aposta. Contra a Zoe. Você tá apostando contra a Não, mas eu achei que era a favor. Mas eu tô querendo fazer aqui uma aposta em 3. Os fundos da 3 vitória, cenários, né? Para você em Miami. Mas, infelizmente, não vejo como o Haddad está fora do segundo turno. O Haddad estará no segundo turno. Na minha opinião. Você acha que Haddad e Tarcísio, Paulo? Eu acho que teremos Haddad e Tarcísio. Eu tenho falado isso desde o início. Não tenho convicção a ponto de apostar financeiramente. Mas se você perguntar, o meu palpite é Haddad e Tarcísio. Mas tenho convicção para apostar financeiramente que teremos Haddad e alguém, por uma questão de espectro político, de divisão da fatia do bolo político, teremos Haddad e alguém no segundo turno em São Paulo. Ou seja, o que vale é a aposta financeira. O Paulo Figueiredo não está colocando dinheiro no Tarcísio. Você ganha em dólar, Figueiredo. Para você, 10 mil reais não é nada em dólar. O Ursão está arregando neste programa, porque eu quero ver colocar dinheiro no Tarcísio. Tem que falar o seguinte, o segundo turno vai ser Haddad e Tarcísio. Esse programa tá bem dividido. Não é Haddad e alguém. Porque um ser humano vai estar com o Haddad ali. Quem é o ser humano? Segundo a Zoe, não. Segundo eu, a gente tem que apostar no que a gente sabe. A gente tem que apostar no que a gente sabe. O que eu sei, por uma, assim, tá fugindo, obviamente, com alto grau de possibilidade, é de que Haddad estará no segundo turno com alguém. Se você me perguntar, eu acho que a probabilidade é imensa de que será o Tarcísio. A gente pode se divertir, eu gosto de apostar de vez em quando. A gente pode casar aqui em Milão e dizer que será o Tarcísio. Turma! Se o Guga apostar que é Tarcísio... Só um minutinho, Paulinho. Só um minutinho. São 11 horas e 53 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Muito bem. Segue, Paulinho. Desculpe, perdão. Nada. Se o Guga apostar, para tornar interessante, para tornar a aposta interessante, a Zoe acha que será Tarcísio e Garcia. Mas eu posso mudar de opinião até o dia da eleição. Ué, o Guga mudou. Não. Aí, agora, vai acompanhar o Datafolha da véspera, né, queridinha? Não. Agora o Datafolha. Uma qualidade de uma pessoa inteligente é saber a hora de dar um passo pra trás e falar, vou mudar, entendeu? Não, é uma qualidade de uma pessoa não pode apostar. Eu não sou burra de ficar insistindo no mesmo erro. Se chegar perto e houver outra coisa, outra movimentação, aí eu posso mudar. Calma, então a aposta não vai valer. Não tá valendo. Os caras estão fugindo, meu. Eu tô apostando. Ô, Guguinha, viva, né? Eu vou entrar nessa aposta agora. Vai. Você, Garcia. Não, meu amor, eu sou fatos, eu analiso dados. Na minha avaliação é Haddad e Garcia. Vocês me cobram, ué. Haddad e Garcia eu tô olhando os números aqui. Sua. E aí, ô Guga Noblan? Olha, esse segundo turno, eu estava apostando sem dúvida nenhuma em Haddad e Garcia. Agora, o que está acontecendo é que o Tarcísio, ele realmente se aliou ao padrinho dele político. Ele até está tirando onda com isso e dizendo que quem não tiver um padrinho forte vai perder. E, de fato, está fazendo uma diferença. O Bolsonaro, ele tirou, nessa semana, muitos pontos, 8 pontos em São Paulo. Ele estava 13 pontos atrás em São Paulo e agora ele está 4 ou 5 só do Lula. Então, ele tirou 8 pontos em São Paulo, o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o Tarcísio cresceu. Uma coisa óbvia que está influenciando a outra. O candidato associado ao Bolsonaro cresceu, ele cresceu por isso. O dado que você trouxe de 50% que ainda não responde na espontânea é muito importante, porque deixa a eleição em aberto. Quando você tem um número tão grande que não definiu ainda, porque quando você define, você fala sem precisar de uma lista de nomes, mas quando você tem ainda 50% que não responde na espontânea, isso mostra que a eleição de fato está muito em aberto. Tem muito voto que pode ir para um lado para o outro. O Haddad tem uma rejeição alta de 36%, porém, ele já é reconhecido por 92% do público, dos eleitores. O Tarcísio e o Rodrigo são reconhecidos só por 50% e 49%, respectivamente. Então, nem metade do eleitorado ainda conhece os dois. Pode ser que, ao se tornarem mais reconhecidos, eles aumentem a rejeição. Isso que é um dado que a gente vai ter que observar. O Tarcísio tem um pouquinho a mais de rejeição, por enquanto, que o Rodrigo Garcia, o que é bom para o Garcia. E o governo de São Paulo está sendo bem avaliado. O Garcia tem potencial e tem tempo de TV, mas eu acho que a diferença dos padrinhos
vai pesar. E a gente não tem muito tempo para o Rodrigo se tornar conhecido. Essa eleição é muito curta. Se eu tivesse mesmo que apostar, o certo é você esperar as próximas pesquisas. O certo é arregar, né, Guguinha? Não, o certo é arregar. Mas se eu tivesse que apostar agora, eu aposto a Haddad. Paulo, vamos apostar eu e você. Vamos embora. Eu aposto. Eu aposto. Se quiser, eu aposto. Tá apostando que o Haddad não vai pro segundo turno, é isso? Eu aposto. O Haddad, só um detalhe. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no final de semana. Na segunda-feira a gente traz a aposta de uma maneira mais... Então, assim, eu não aposto nada, só quero registrar. Eu preciso trazer uma